Muito bem, chegamos à metade da temporada da MotoGP em 2024. Pois é, passou rápido, quer dizer, mais ou menos a metade, já que são 9 das 20 etapas. Mas chegou a hora de fazer um balanço, quem foi bem, quem foi mal. Portanto, fazemos aqui novamente uma coisa que já é tradicional aqui no canal, top 5 negativo, top 5 positivo do início dessa temporada. É isso, cara, vamos descobrir quem ou o que foi bem ou foi mal no início dessa temporada. Vamos descobrir, vírgula, segundo a minha opinião. Então, vamos lá. Muito bem, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de dar like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de MotoGP, enfim, o canal tá cheio de vídeos de MotoGP, enfim, vídeos sobre lado técnico, vídeos sobre estatísticas, vídeos sobre história, pós-GP, enfim. Se você gosta de MotoGP e fala português, aqui é o lugar para você estar, portanto, considere se inscrever aqui. Muito bem, mas sem mais delongas, vamos aí para o top 5. A gente vai fazer ele de maneira decrescente e começando agora pelo top 5 ruim, né? O top 5 negativo desse primeiro semestre aí da MotoGP em 2024. E na quinta posição nós temos a KTM, só que tem um parênteses aí, sem o Pedro Acosta. Todo o resto, incluindo a equipe técnica e os pilotos também. A questão aqui para um time que tem tanto dinheiro, tem a Red Bull por trás e a KTM é uma fabricante grande, eles deveriam estar conseguindo muito mais do que eles estão conseguindo. Na verdade, eu acho que a comparação com a Aprilia ela é inevitável, porque a Aprilia ela chegou na MotoGP em 2015 e fez ali seu primeiro protótipo de verdade em 2016, a KTM chegou em 2017. A KTM venceu a primeira antes, só que a Aprilia, nesse último ano, nesses últimos 365 dias, venceu muito mais do que a KTM. Na verdade, a KTM nem venceu. A última vitória da KTM foi na sprint, né, do ano passado em Jerez de la Frontera. A última vitória da KTM num GP foi na Tailândia em 2022 na chuva, e a última vitória da KTM no seco no GP foi em Barcelona, na Catalunha, em 2021. E essas duas vitórias têm uma coisa em comum: Miguel Oliveira, ou seja, um piloto que não está mais na KTM já há um ano e meio. O Miller jamais justificou sua contratação nem no ano passado, nem esse ano, muito menos esse ano. O Miller não está fazendo uma temporada digna de nota, sempre anda para trás das corridas. A KTM não usufruiu de nada de ter tirado ele da Ducati, eu diria até que, obviamente, não usufruiu de nada. O Miller nunca foi piloto para desenvolver moto. Enfim, Augusto Fernandes aí está tendo atritos aí com a Tech 3, mas Augusto Fernandes nunca foi nem na Moto 2, mesmo no ano que foi campeão, nunca foi aquele talento explosivo que é exatamente Pedro Acosta. E o Brad Binder terminou todos os GPs nos pontos, é o único piloto que fez isso nessa temporada, mas não tem mais o brilho do ano passado, né? A gente viu o Brad Binder cometendo muitos erros, caindo muitas vezes. Enfim, eu acho que a chegada da Acosta fez a gente ver que algumas das limitações que a gente achava que era da moto no ano passado, na verdade são do Binder mesmo. O Binder não consegue muitas vezes classificar bem, ou muitas vezes se manter ou atacar os pilotos nas corridas. Ele é um piloto que defende muito bem, freia muito tarde, mas enfim, o Acosta parece ser um piloto melhor do que o Brad Binder, e eu acho que a KTM mas assim, eu acho que o Binder é um piloto que poderia vencer corrida se a KTM desse uma moto à altura, e a KTM obviamente faz aí o chassi tubular dela, usa uma suspensão diferente. Isso sempre é mais difícil de fazer dar certo, a KTM tá pagando, tá se penalizando exatamente por isso. Em quarto lugar nós temos Pecco Bagnaia, só que Pecco Bagnaia nas sprints. Pra você ter uma ideia, o primeiro pódio do Pecco Bagnaia numa sprint ele foi na 7ª etapa, exatamente a vitória dele na Itália. E antes disso, você provavelmente se lembra que ele ficou 3 sprints sem pontuar na Espanha, na França e na Catalunha. Na Catalunha, obviamente, a mais famosa delas, né? Ele caiu na última volta. Enfim, tudo isso faz o Pecco Bagnaia ter 45 dos 108 pontos possíveis até o momento em corridas sprints. Ele tem 41% aí desses pontos, portanto, o que o faz, né? Numa corrida que oferece 12 pontos pro primeiro, está 32 pontos atrás do Jorge Martin no campeonato aí das corridas sprints. Eu vou colocar o campeonato aqui na tela. Enfim, a gente teve a vitória jogada fora na Catalunha, a gente teve também a vitória jogada fora em Portugal, quando era o primeiro. Um segundo na frente, errou ali na primeira curva, eu vou falar do pódio. Pecco Bagnaia está 10 pontos na frente no campeonato, ele poderia estar muito mais se ele fizesse uma campanha mais aceitável, eu diria, de sprint race, porque ele pode fazer isso, porque ele mostrou essa velocidade em GPs e realmente a sprint demorou para encaixar com ele esse ano. Na terceira posição nós temos aqui um campeão mundial, e ele é Fábio Quartararo, que vai seguir na Yamaha. A moto piorou bastante, ele é o 15º apenas na classificação, não conseguiu pódios até aqui, que motivaria qualquer piloto que está com sangue nos olhos de sair, de ir procurar outros ares. Ele tinha uma proposta da Aprilia, entretanto preferiu ficar ganhando dinheiro na Yamaha. E não é que ele preferiu ficar ganhando dinheiro na Yamaha depois que o Marc Marquez já tinha ido para a Ducati, que o Jorge Martin realmente já foi para a Aprilia, não. Antes dessa parte principal do mercado se acertar, o Quartararo já disse não para a Aprilia.
ou seja, ele que ficou nos últimos 2 anos reclamando da Yamaha, ele não pode mais reclamar da Yamaha. A Yamaha está se mexendo, está fazendo testes, mas o Quartararo, que no último final de semana, exatamente no Grande Prêmio da Alemanha, fez 2 anos da última vitória dele, eu imagino que ele vai ficar ainda mais um tempo sem vencer corrida, porque a Yamaha está muito longe de todo mundo. Então é um piloto que eu acho muito talentoso, é um piloto que não merecia estar aqui nesse ranking em termos técnicos, mas pela decisão que ele tomou, eu acho a decisão muito estranha. Eu acho que o Quartararo ele abriu mão aí de uma boa parte da fase boa da carreira dele, qual era para ele estar conseguindo os números dele, para ele estar conseguindo vitórias e coisa e tal, e investir num projeto que tá difícil, vai ser complicado da Yamaha, mesmo com as concessões, voltar a andar bem. Eu diria que esse ano meio que esquece, talvez ano que vem, talvez daqui 2 anos, enfim, talvez não é impossível de enxergar o Fábio Quartararo 4 anos sem vencer uma corrida. Até me lembra um outro piloto também que era muito bom, não era o principal talento da era dele na Fórmula 1, mas que era o Jacques Villeneuve, né? O Jacques Villeneuve, depois que foi campeão em 97, nunca mais venceu corridas e tomou decisões estranhas também, como o Quartararo, por dinheiro, né? Ficou muito tempo na BAR, né? British American Racing, na qual ele tinha um pedaço ali da equipe junto com o seu empresário na época. Enfim, preferiu ficar lá ganhando dinheiro do que ir para a McLaren. Teve ofertas da McLaren, enfim, teve ofertas aí de outras equipes, mas ele tinha o segundo maior salário da Fórmula 1 na época, superdia para o Schumacher, para, sei lá, conseguir 2 pódios aí em 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 5 temporadas. Portanto, o Quartararo, eu espero que eu esteja errado, mas ele pode estar indo para o mesmo caminho que fez o Villeneuve nessa época da carreira. Segunda posição, nós temos a Honda. Eu não coloquei as japonesas aqui porque eu acho que a Yamaha tá aparentando que tem um norte no caminho. Eu levo mais fé na Yamaha do que na Honda. A Honda, nenhum piloto tá andando bem, e quando os pilotos tentam dar tudo, eles acabam caindo, que é uma coisa que tem acontecido bastante nessa temporada. Ao ponto de eu tava no Instagram olhando, e aí de repente me veio um vídeo da LCR celebrando, abraçando o Nakagami, porque ele chegou em 15º no Grande Prêmio da Alemanha. Sei lá, ele chegou como a primeira Honda, e assim, celebrar um 15º para uma equipe que alguns anos atrás estava vencendo corridas, né, com Cal Crutchlow, enfim, a Honda, enfim, a toda poderosa Repsol Honda, né, um piloto que não conseguiu pontuar praticamente a temporada inteira, né, no caso o Luca Marini fez 1 ponto exatamente por conta das pressões de pneu agora no Grande Prêmio da Alemanha, conseguiu, herdou esse ponto. Realmente é o calabouço que existia no fundo do poço, né, que a gente achava que o fundo do poço era o ano passado, mas ainda tem um calabouço lá dentro, que é o ano de 2024. Enfim, faz menos sentido ainda eles terem deixado o Mark Marques sair da equipe, né, o Mark Marques era um piloto que ainda estava salvando a Honda, obviamente não conseguia desenvolver uma moto, né, exatamente pelo estilo peculiar de pilotagem dele, desenvolver uma moto, por exemplo, a lá Ducati, enfim, a lá as montadoras europeias, né, que conseguem fazer uma moto mais uniforme para todos os pilotos. Enfim, o fato é que a Honda tá aí nesse fundo do poço. Está chegando aí o Aleix Espargaró, que é uma peça fundamental aí da evolução da Aprilia na MotoGP. Vamos ver o que acontece, só que o Aleix só começa provavelmente no fim do ano, né, ele vai entrar num acordo de cavalheiros aí com a Aprilia para poder testar já a Honda no teste de Valência, mas quando muito a gente vai ver o Aleix fazendo a diferença nesse projeto, talvez daqui a 1 ano, né, o mais cedo possível talvez seja isso. Então a Honda, assim como a Yamaha, eu falei do caso do Quartararo, a Honda também tem uma grande ladeira ainda para subir. E o grande destaque negativo dessa temporada, na minha opinião, Marco Bezzecchi, é complicado, ele é a pior Ducati da classificação agora, depois que o Morbidelli conseguiu se encontrar ali com a GP24, né, ele é o 12º, em Jerez ele conseguiu ir pro pódio, parecia que ele tinha retomado a forma, ele estava muito bem ali na sprint também, em Le Mans, até sofreu um acidente, porém ele vem tendo problemas aí de equilíbrio, não consegue se encontrar aí no acerto dessa GP23, com o pneu traseiro novo, né, com aquela carcaça aí mais forte do pneu traseiro. Ele diz que não consegue, que a frente, esse pneu empurra demais a frente nas acelerações e também nas entradas de curva, ele também sente a frente saindo. Realmente mudou uma coisinha na equação da performance, e o Bezzecchi ele não consegue se adaptar a isso. E a gente está vendo pelos companheiros de equipe do Marco Bezzecchi que a moto, o jeito que ele está andando na moto, era para ele estar andando mais na frente, né? O Bezzecchi é o 3º colocado no ano passado, venceu corridas no ano passado, enfim, está vivendo uma temporada muito difícil. Eu, sinceramente, não sei se ele vai conseguir dar a volta por cima desse ano. Acho que são muitos altos e baixos, mais baixos do que altos. Gian Antonio, que não estava mostrando nada até o ano passado, está bem melhor do que ele, portanto é um ano bem complicado aí para o Marco Bezzecchi. Eu diria que esse é o meu principal ponto negativo.
Agora vamos para o top 5 positivo e o primeiro item, né, o quinto no caso, nessa lista, é a Silly Season, né? Eu acho que todo mundo se divertiu bastante lendo as notícias, lendo, enfim, vendo tudo que estava acontecendo nessa temporada, no mercado de pilotos. A gente viu aí saídas mirabolantes, contratações surpreendentes, né? Tem um vídeo aqui no canal exatamente da cronologia da disputa da vaga da Ducati entre o Marc Marquez, o Jorge Martin, né? Enfim, como o Marquez tirou o Martin da Ducati ali, utilizando ali uma manobra política, a própria KTM investiu numa dupla de pilotos muito legal para a Tech 3, o Maverick Vinhares e o Enea Bastianini, dupla da Aprilia também, no papel excelente também, com o Jorge Martin e o Marco Bezzecchi, o Aleix também, que se aposentou indo para a Honda. E nós temos também a Pramac, né, aliada desde 2005 da Ducati, indo para a Yamaha, né? Muitas coisas aconteceram aí, realmente esse mercado aí, ele virou do avesso, a gente não sabe ainda quem vai andar por essa equipe da Yamaha, né, essa nova equipe satélite da Yamaha, a Pramac, e também não sabemos também quem vai andar ainda na Trackhouse, aí muita gente querendo mostrar serviço. Passamos, acho que do principal, da principal tempestade aí da Silly Season, né, de todos esses acertos aí de mercado, mas ainda vamos ter muita coisa pela frente. Na quarta posição nós temos ele, Jorge Martin, vice-líder do campeonato. Só tá em quarto lugar porque era para ser o líder do campeonato, né? Que esse erro dele na Alemanha realmente, eu diria que tirou aí 2 posições dele nesse ranking. Mas Jorge Martin, a gente não pode esquecer, tem sido um piloto muito rápido esse ano. Foi o único piloto a repetir pole esse ano. 4 vitórias em sprint, 2 vitórias em GP. Ele, se não me engano, acho que são 13 vitórias em corridas em sprint até hoje para ele. A gente não pode ignorar o que o Jorge Martin fez até agora na MotoGP. Só que ele continua cometendo esses erros. Cometeu esse erro na Espanha, cometeu também esse erro na Alemanha e na liderança da corrida. Poderia muito bem só ter deixado 5 pontos para o Pecco Bagnaia e terminar com os 20 do segundo lugar, mas segue sendo aquele piloto inconsistente que a gente viu no ano passado, né? Ele caiu sozinho na Indonésia, escolheu o pneu errado, claramente, tinha o melhor ritmo, não precisava ter tomado o risco que tomou na Austrália no ano passado, bateu, errou em Valência no ano passado, enfim, tem essa corrida também na Alemanha. Mas o Jorge Martin segue sendo esse piloto veloz e a Aprilia certamente vai tirar muito proveito de tê-lo no ano que vem. A grande penalidade que eu diria que ele se dá para esse ano é ele estar já atrás do Pecco Bagnaia numa temporada que ele muito provavelmente não vai ter as mesmas armas do Pecco Bagnaia no final do ano, né? Principalmente porque ele está indo embora da Ducati e a Pramac está indo embora da Ducati. Então, qual que é o interesse, né, da Ducati em desenvolver coisas com a Pramac nesse fim de ano? Então ele já tinha esse pênalti e ele ainda colocou esse problema aí da Alemanha, portanto, complicado aí pro Martin. Na terceira posição nós temos Marc Marquez, o antigo Marquez voltou. Esse ano a gente pode dizer, não sei se o antigo, mas o Marc Marquez mais feliz e mais performante voltou. É aquela história, né? Você sabe o quão bem alguém está indo quando você compara com seus companheiros de equipe, né? E o Marc Marquez está destruindo todos os pilotos de GP23 esse ano. O Marquez é o terceiro no campeonato, tem 166 pontos, tem simplesmente 9 chegadas no top 3 das 18, né? 9 etapas, 18 pódios a gente teve. Ele tem 9 top 3, 4 em domingo, 5 em corrida sprint. Você pega o Fábio Di Giannantonio, tem o 8º no campeonato, tem 92 pontos, não tem pódio. O Alex Marques é o 10º no campeonato, 79 pontos, tem um pódio só. E o Marco Bezzecchi é o 12º no campeonato, com 53 pontos e também tem um pódio só. Então, quer dizer, o único piloto que tem mais de 50% dos pontos no Marques é o Gija. Então, realmente o Marques está dando muito mais do que todo mundo. Vou contar a manobra dele na Silly Season, né, que a gente falou aqui já, que ele tirou simplesmente 3 pilotos da Ducati, o Bezzecchi, o Jorge Martin e também o Enea Bastianini, além de tirar a principal equipe da Ducati, no caso a Pramac. E provavelmente a Ducati vai ter uma moto do ano a menos no ano que vem, exatamente pelo fim desse acordo com a Pramac. Você tem uma moto GP25 para a VR46 no ano que vem, portanto o Marques, ele realmente o dono da Silly Season, né, quem teve o maior poder político foi ele, e ele mudou as coisas da Ducati. Ele não teria feito isso se ele não tivesse andando muito bem e, enfim. Dizem aí que o Marques ele não está andando com a última versão da moto do GP23, com a qual o Pecco Bagnaia foi campeão no ano passado. Dizem que ele está andando com uma versão ainda um pouco mais standard do que aquela. Portanto, quem tem acesso aos dados aí realmente acha que o Marc Marquez está fazendo um grande trabalho. E a gente que não tem acesso aos dados, quando compara ele com os outros pilotos, vê que ele está fazendo também um grande trabalho. A segunda posição nós temos Pecco Bagnaia, mas Pecco Bagnaia nos grandes prêmios, nos GPs. Pecco Bagnaia venceu 6 corridas, você parou pra pensar nisso? Pecco Bagnaia venceu 6 corridas esse ano das 9, simplesmente 78,6% dos pontos. E é impressionante ver a classificação. Se a gente não tivesse corrida sprint, o Pecco Bagnaia estaria com quase 2 provas de vantagem
pro Jorge Martin. Realmente é o nome do ano, né? Se a gente não tivesse corrida sprint, a gente estaria se perguntando em que GP o Pecco Bagnaia vai vencer esse campeonato, porque ele realmente está muito melhor do que todos os outros. E mesmo com um abandono, exatamente o toque dele com seu futuro companheiro de equipe, o Marc Marques, no Grande Prêmio de Portugal. Portanto, ter toda essa vantagem, mesmo com o abandono, é realmente incrível por Pecco Bagnaia. E você, goste ou não do Pecco, tem que tirar o chapéu, porque tem outros pilotos com a mesma moto dele e eles não conseguem aí fazer essa diferença que ele faz. E na primeira posição, eu vou dar um voto de confiança aqui para ele, Pedro Acosta, nosso único estreante da temporada. A gente não pode esquecer que ele começou o ano muito bem, que ele começou o ano passando o Marc Marques na primeira corrida, que ele começou o ano passando o Marc Marques e o Pecco Bagnaia na segunda corrida e que ele quase venceu a terceira corrida. Portanto, o Pedro Acosta chegou mostrando tudo, ele realmente foi o que eu disse no início do vídeo, ele mostrou que algumas das limitações que a gente via da KTM no ano passado eram limitações dos pilotos, né? O Pedro Acosta ele chegou na Moto 2 verde que só e de repente estava andando na frente. Foi pro pódio na segunda corrida, ainda foi pro pódio na corrida sprint lá na Espanha, só que aí sofreu aquele acidente no warm-up na Espanha e aí desde então as coisas acabaram não encaixando. Ele caiu também na França, caiu na Catalunha, ainda conseguiu outros pódios em corridas sprint, mas o Pedro Acosta, né? Acho que a KTM ficou um pouco para trás na temporada europeia. Eu acho que a KTM, a Ducati foi, a Aprilia foi quando começou a temporada europeia e a KTM ficou. A KTM não, acho que não está conseguindo manter, né, que tem sido sempre tem acontecido com a KTM, não mantém a mesma taxa de desenvolvimento. É claro, a Costa cometeu alguns erros, né, o piloto estreante, a gente não pode esquecer disso, mas eu diria que pelo que ele mostrou nesse início de temporada, ele joga a responsabilidade de um título da KTM, ou da KTM realmente conseguir vencer corridas e disputar um campeonato, mais do lado técnico do que do dele. Realmente, em termos de piloto, isso não falta mais para a KTM. Agora, o problema é a moto. Pelo fato do Acosta ter mostrado que o problema da KTM é a moto, eu acho que ele merece esse primeiro lugar aqui, porque agora a gente não tem mais dúvida disso. Mas muito bem, você concordou com o meu top 5? Você discordou? Enfim, eu quero saber aqui nos comentários. É isso, cara, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado se você chegou até aqui. Considere like, considere se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. E a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!